matéria e daí a Eu gente vai sei bem fazendo isso. pouco. Ah, é? Não te preocupes. Vamos ver aqui. Seja um anel metálico construído por um fio muito fino, material. Bem, é um anel, então é uma coisa meio bidimensional, assim. O Uhum. material tem coeficiente de dilatação alfa e sofre uma variação de temperatura ΔT. A razão, ou seja, a divisão, falou essa palavra aí, razão, tu já sabe que está falando de divisão. Entre o comprimento da circunferência após o aquecimento e o comprimento inicial é... Muito bem. Para conseguir resolver esse problema, tu tem que saber o básico do básico do básico do básico. Nem vai para a prova se tu não souber o que eu vou mostrar agora. Então é bom tu Uhum. aprender o que eu vou mostrar agora, que é a equação, né? Tem que saber a equação do problema. Então, a equação do problema é ΔL igual a L0 alfa ΔT, tá bom? É. Então, essa é a equação da dilatação na física. Com ela, Uhum. você descreve a dilatação dos corpos em função de quem? Da temperatura. Então, a temperatura aumenta, os comprimentos aumentam. Ela diminui, os comprimentos diminuem. Ok? Uhum. Muito bem. Essa é a equação. Mas o que o problema está pedindo é a razão entre o comprimento da circunferência antes e depois. Bem, o comprimento antes é o que a gente chama de L0. Ok? É. Quem é cada cara aqui nisso, né? Esse aqui é o ΔL. Delta na física, na matemática, sempre dá a ideia de variação. Então é a variação do L. Tu tá no primeiro ano ou no segundo? Tô no primeiro. Ah, então você não tá nem um pouco acostumada com essas coisas. Né? É. Daí é ruim, daí é ruim. É. Mas um dia uma hora você pega o jeito. É que agora, nessas escolas aí que faz toda a matéria no primeiro e no segundo ano, às vezes tem muita coisa de uma vez, né? Muita. Daí fica ruim, muita matéria de uma vez só, assim, às vezes a gente não aprende nada. Uhum. L0, então, como eu coloquei aqui, é o comprimento antes, é o que a gente chama de comprimento inicial, beleza? Sim. Esse alfa, ele é o coeficiente de dilatação linear. Isso aqui é a letra alfa, é a mesma letra que está aqui, beleza? Eu faço meio feio. Uhum. Mas é o alfa, não é o número 2. É o coeficiente de dilatação. Ele tem a ver diretamente com qual é a facilidade que o objeto tem para dilatar. Eu imagino que você saiba que tem alguns materiais que dilatam mais que outros. Por exemplo, o metal dilata muito mais do que o vidro. Uhum. É até por isso que uma forma de abrir aquelas conservas difícil de abrir, aqueles vidros de conserva velho, é jogar água quente, né? Antigamente, eu lembro da minha avó fazendo isso. Ela jogava água quente no vidro de conserva, porque isso dilatava o metal da tampa da lata. Dilata também o vidro, mas dilata muito menos, porque o Uhum. coeficiente do vidro é menor, sacou? Então, esse cara tem a ver com coeficiente de dilatação, beleza? Sim. E ΔT, variação, delta, esse triângulo se chama delta, a letra grega delta. Sempre está associada com variação. Então, variação de temperatura, ok? Sim. Muito bem, tá aí. Agora a gente está focado nessa razão aqui, entre o comprimento após, entre o comprimento da sequência após o aquecimento e o comprimento inicial. Esse já é o inicial. Quem vai ser o após? Bem, pela lógica, vai ser simplesmente o L0 é o cara de antes mais o ΔL. Não Uhum. faz sentido? Se o ΔL é a variação, é o quanto aumentou. Então, o tamanho da coisa final vai ser o tamanho inicial mais o quanto aumentou, certo? Sim. Esse ΔL costuma ser bem pequeno, só uma dica. Então, depois. Então, ele está falando razão aqui, ó, divisão, razão, outra coisa. Esse é o tipo de conta que os alunos assim da tua idade odeiam, né? Porque não tem, só tem letra, né? Não tem número. Sim. Eles não gostam de conta assim, né? Uhum. Pois é, mas o negócio é se acostumar, tá bom? Vai ter muito problema assim, beleza? Tá me ouvindo? Sim, sim, sim. Ah, beleza, é que eu fechei um negócio aqui, não sei se tá melhor, tá uma merda ultimamente meu microfone. Uhum. Então tá bom. Se a gente quer a razão, minha amiga, então a gente quer o comprimento final, né? Ele falou, né, sobre a razão do comprimento final e o inicial, beleza? Então, razão é divisão. Então, ele quer a razão do depois
pelo antes, beleza? Sim. Então, ele quer a razão do L mais delta L dividido pelo L0 aqui. É isso que ele quer. Uhum. Ok? Muito bem. Bem, tem muitas formas de fazer isso, mas a forma que eu vou fazer, que eu acho que é o certo, acho que é o jeito que fica mais fácil, me parece, pelo menos, é a gente quebrar em duas frações, porque quando a gente tem soma numa fração, não sei se tu lembra lá da matematiquinha, mas a gente pode quebrar em duas frações. Uma fração Sim. só com L0 de cima e outra só com delta L, né? Mas L0 também embaixo. Agora, olha só que legal. L0 sobre L0 eu não preciso nem saber quem é. Eu sei que vai dar 1, porque qualquer Uhum. coisa dividida por ela mesma é 1. E se tu olhar para o enunciado, não tem delta L ali, mas tem as outras coisas da equação. Então a equação, então a ideia, eu acho, vai ser substituir a equação aqui. Vamos lembrar que a equação é quem? É L0 vezes alfa vezes delta t. Então é isso que eu vou substituir ali, beleza? Tá. Note que eu estou induzindo o problema ao que me aparece como resposta. Se tivesse aparecendo um Uhum. número, eu ia ter que jogar algum número, alguma coisa. Mas aqui, como tem um monte de letra e letras que estão na equação, a ideia é chegar nisso, entendeu? Eu sei Tá. que é um negócio meio algébrico demais para você, mas tem que se acostumar. Uhum. L0 alfa delta t dividido por L0, ok? Então, de novo, né, ó, mata, mata. Vai sobrar que a razão, chamei R de razão, beleza? A razão é divisão, né? Sim. Alfa delta t, 1 mais alfa delta t, que é essa resposta aqui, ó. 1 mais alfa delta t. Alguma dúvida? Não. Vamos recapitular. Equação da dilatação. Estamos falando de dilatação, mas é um anel, professor. Dane-se. O importante é que a gente está falando de dilatação, entendeu? E ele Uhum. quer a razão, ele quer a divisão. Eita, agora deu ruim demais aqui. Acho que é só apertar aquela setinha ali em cima. Como se fosse, mano. Esse aplicativo é um lixo. Vai por mim. Não vai funcionar tão fácil assim. Pô, você tentou me dar uma aula de parada de computador. Isso aí normalmente não acontece. Eu que tento resolver. Mas valeu a intenção. Então, razão é divisão. Divisão de depois pelo antes. De acordo com o que o problema Uhum. pede. Se ele pedisse o contrário, a gente faz o contrário. Mas ele quer isso. A gente faz o que ele manda. Então, eu Uhum. coloquei razão, vai ser a divisão do depois pelo antes, e eu coloquei o que eu depois e o antes do contexto do programa. A ideia é, se quando dilata, né, aumenta, poderia ser diminui também, não tem problema. Então, Uhum. depois vai ser o L0, que é o tamanho original, mais o quanto mudou, beleza? Dividido pelo tamanho original, que é o antes aqui no contexto. Na matemática básica, a gente quebra em duas frações, divide essa, vira 1, e aqui também rola umas simplifications. E daí fica desse jeito, belezinha? Beleza. Beleza. Mais explicado que isso, não tem como. Então Vamos para a basicamente você próxima. tem que, tipo, ler o problema, você tem que interpretar e ver, tipo, a fórmula. Aí depois você tem que decorar a fórmula do negócio e depois, tipo, aplicar, né? Resumiu física no ensino médio. Isso aí. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Pô, eles começaram com um problema meio. Muita treta aqui. É um problema É, teórico. Depois tu pensa nele. Eu é acho que por mais causa vale. do Enem. Aí, tipo, eles já botam a gente pra treinar, sabe? Aí eles Claro, colocam isso. claro. Eita, de novo isso. Tu deve estar achando que eu sou um idoso mexendo no computador, mas eu acho que eu tô dormindo. Eu tô com muito sono, cara. E eu moro em Portugal, então já tá tarde. Uhum. Pô, mas de novo, velho. Nossa senhora, não é possível isso, mano. Eu não tô zoando, não. Desculpa, mas tá meio estranho isso aqui. Ó, tô batendo uma cópia. Copiei, colei. Tá, isso no copiar colar. Agora vamos ver o que vai vir aqui. Ô, louco, Ué, velho. Tá muito estranho isso aqui, tio. Tá muito estranho. Tá muito estranho. Como é que eu faço agora, velho? Isso nunca aconteceu antes. Eu tô com uma coisa. Imagina se fosse um. Não vou nem falar o que eu pensei que poderia ser, o que tá colando errado. Caramba, velho.
Não tá indo, velho. Não é possível. Eu vou ter que apertar o. Não sei. Caraca, eu vou ter que olhar lá na folha e fazer só as contas aqui. Eu vou fechar o encontro. Esse aplicativo tá bugado. E antes de fechar também, eu já vou até te mandar a imagem da conta que a gente fez. Daí tu já pode usar como referência Tá bom. nas coisas que eu vou te perguntar, beleza? Deixa eu. Tá, doido. Deixa eu fechar aqui. Agora eu vou abrir de novo. Meu, tá bizarrão, meu. Bizarrão. Muito bem. Agora vamos pelo menos ler esse enunciadinho. Uma placa de vidro possui dimensões de 1 por 1 por 1. Então é tipo um pedação assim de vidro. Uhum. É um pedação real de vidro. Eu digo isso porque às vezes a gente está pensando em coisas imaginárias, que são só o comprimento ou são só uma área. Mas esse é um pedaço de vidro real, que tem até espessura. Na física a gente faz muita simplificação, né? Por isso eu estou falando isso. Uhum. Beleza? Olha, supostamente está copiado o que a gente quer. Vamos ver se o encontro está bugado. Ah, agora não está. Foi. Show. Seu coeficiente de dilatação linear é 9 vezes 10 na menos 6. Outra coisa que eu sei que vocês odeiam, notação científica. Eu Mas, odeio. ó, nesse assunto não tem como, tá? Uhum. Se tu, cara, ficar fazendo 0,000, vai passar o dia todo fazendo, tá? Não tem como. Uhum. Não tem como. Beleza? Então, Beleza. confia em mim, tu vai ter que aprender a lidar com notação científica. Qualquer coisa a gente faz uma aulinha de matemática, se tu tiver mal nisso, a gente dá um jeito, Uhum. beleza? Show. Vamos continuar a ler nosso belo enunciado. De quanto será a variação do volume da placa? Muito bem. Então, estamos a falar daquela mesma equação, né, que eu estava te mostrando há pouco, não é mesmo? Sim. Só que agora o contexto é de volume. Antes a gente estava falando de comprimento, beleza? Uhum. A equação do comprimento, que é a que eu estava te apresentando, é essa. Essa aqui é a equação que tu tem que decorar. Então, eu até vou escrever ela de novo. Só que como o próprio L está indicando, L de length em inglês, é Uhum. comprimento, uma coisa de uma dimensão só. A gente estava vendo a dilatação no outro programa, a gente poderia pensar que estava vendo a dilatação de um fio de cobre, sei lá, que Uhum. depois de aquecido aumenta um pouco. Então ele quer saber quanto é esse cara aqui, é o delta L, sacou? Esse Sim. pedaço aqui, o delta L. E ele surgiu quando tu tinha uma T inicial e tu tem agora uma T final que é maior do que a T inicial, beleza? Ele aumenta. Uhum. Muito bem. Só que agora, né, no problema em questão aqui, a gente não está falando de comprimento, estamos falando de volume. Então muda muita coisa, professor? Não. O que vai mudar é o seguinte, em vez de ΔL é ΔV, e como nós temos três dimensões, volume é três dimensões, né? Sim. Comprimento é uma, porque é uma linha, área é dois, porque é uma área, um quadradão, e volume é Uhum. três, tem largura, espessura, é três dimensões, beleza? Tá. Portanto, se é três dimensões, tu vai lembrar que quando a gente está falando de três dimensões, olha só, repetindo 1000 vezes, vai ser a mesma equação, só que com três na frente. E claro, no lugar do L de comprimento, V de volume, beleza? Beleza. Mesma equação, mesmo tudo. Show. E agora tem que utilizar as informações que o problema está dando. Ele não falou assim, ó, o volume inicial é tal. Ele não falou. Mas ele falou isso aqui, que são as dimensões do que tu estás a trabalhar, beleza? Uhum. Show. Então a gente tem o que seria o volume inicial. Aquele cara lá é o volume inicial. Era 1 metro, ó, 1 metro, 1 centímetro, Uhum. certo? É 1 vezes 1 vezes 1. Então é um cubo 1 vezes 1 vezes. Ele é bem fininho, tá vendo? Uhum. Tem um, vamos dizer assim, eu vou até fazer um desenho mais top do bagulho aqui. Vai ficar assim, um quadradinho de 1 por 1, beleza? 1 metro por um Uhum. metro.
E olha só quem vai estar aqui, uma espessurinha fininha, fininha. Porque 1 centímetro é muito fino, né? O vidro é uma coisa assim, né? O vidro é uma coisinha bem fina, não é mesmo? Sim. Aí no Brasil, aqui em Portugal, eu não sei, cara, o pessoal aqui tem muito frio. As janelas aqui parecem um... Não sei nem te explicar o que parece uma parede, assim, de vidro. É muito louco. O pessoal é muito friento aqui, meu. Tá doido. E nem é tão frio aqui, sabe? Tipo, Uhum. no sul do Brasil, assim. Bem tranquilo. Tá? Então, essa é a nosso bloquinho de vidro aqui que vai dilatar. Nós vamos aquecer isso e ele vai aumentar de tamanho. Só que ele vai aumentar de volume. Então, essa é a procura nossa aqui, encontrar o volume que variou. Tá bom? Tá. Então, quem é o volume? É 1 metro. Aqui eu tenho que colocar que é 1 centímetro. Ó. 1 centímetro. Só que quanto é 1 centímetro em metros? Porque eu tenho que passar tudo para a mesma unidade. Já deve ter ouvido falar disso. Né? Sim. Se está em centímetros, tem que passar para metros. Daí tu pensa na tua altura. Né? Quanto tu tem de altura? 1,60. 1,60. Tu falou em metros, porque tu falou 1,60. Tu tá pensando Aham. em uma vírgula, tu tá pensando em tudo isso, certo? Sim. Agora, se tu quisesse falar a tua altura em centímetros, eu acho que tu saberia tranquilamente que são 160 centímetros, né? Sim. Na prática, o que rolou daqui para cá foi multiplicar por 100, né? Uhum. Só que se tu quisesse o caminho contrário, tu E dividiria por dividir. 100. Sim. Exato. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu dividi 1 por 100. Então, é 1 sobre 100. Que lá daquelas coisas que a gente aprende quando é criança, coloca 2 zero, porque tem 2 zero aqui, aquela história. Uhum. Beleza? As Beleza. versões, assim, for children, só para baixinho, só para baixinho. Uhum. Daí vai ficar 1 vezes 1 metro vezes 1 metro vezes o 0,01 metro, que é a espessura. Ok? Sim. Isso aqui claramente vai dar 0,01 metro, só que metro cúbico. Esse tipo de coisa os professores cobram em física. Eu sei que tu É. acabou de sair do fundamental, mas a unidade para um físico é muito importante, tá bom? Uhum. Mostra que tu tá compreendendo do que o problema se trata. Uma coisa Sim. que me deixa muito irritado, por exemplo, é quando você chega numa resposta de o tempo que o carro demorou de ir para uma cidade para outra foi 10. 10 o quê? 10 anos, 10 séculos, 10 É. segundos, entendeu? Uhum. Ou, sei lá, o tempo que demora para ir ou melhor, a velocidade que o carro tinha na estrada era 20 metros. Velocidade não é medida em metros, é comprimento que é medido em metros, sacou? Sim. Cidade é medido em metros por segundo ou quilômetros por hora. E a ideia é essa, beleza? Aqui também tem Beleza. as suas unidades. Está falando de volume metro cúbico, falando de Uhum. temperatura, grau Celsius. E aquele alfa lá é grau Celsius na -1. Nós já vamos falar sobre isso. Beleza, está aí o nosso volume inicial, beleza? Ó, Beleza. dessa vez eu não vou fazer tudo, não. Eu vou colocar o volume, tá aqui. O alfa tá no enunciado, eu vou escrever e eu quero ver como é que tu se vira, beleza? O Tá. alfa é 9 vezes 10 na quanto, né? -6. -6 graus Celsius na -1. A unidade não importa na hora da conta, tá? Só estou colocando por desencargo de consciência. Eu nunca entendo esse negócio de tipo 10 elevado a -6. Tu não sabe fazer regra de potência, então? Não, não sei. Tipo, eu não sei nem o que tem que fazer. Isso é bem problemático, tá? Porque é uma matéria lá do 7º ano. Não, tipo, eu não sei se tem, o que tem que fazer, tipo, que regra. Eu não sei. Justamente, é o Tipo, que eu tô falando, é uma matéria lá do 7º ano. Ficou lá no 7º ano, então, né? A gente tem que revisar isso, porque física é o tempo todo, notação científica. Tu não vai escrever 0,0000009 para representar esse. uhum. Seria muito tosco fazer isso. Muito, muito tosco. Isso, com certeza, tu ia errar e esquecer zero durante a conta também. Então a gente usa regras de potenciação. Tá, então eu faço essa. Mas depois tu faz, hein? Se a placa sofre uma variação de temperatura de 10 graus. Então, ele, não sei se aumentou, se diminuiu, isso não importa. O importante é que a variação foi 10 graus, tá bom? Tá. Agora a questão é, se foi 10 graus positivo, ela aumenta.
Se for 10 graus negativo, ela diminui de tamanho. Só que como o problema não está perguntando se aumentou, se diminuiu, ele só está perguntando qual foi a variação do volume, não importa. Foi para mais, para menos, beleza? Sim. Que isso tem que ficar esperta, né? Porque pode parecer Uhum. uma outra situação ali que não. Beleza, então agora que a gente tem tudo que pode jogar nessa equação aqui, a gente vai jogar nela. Então é isso, ó. A gente foca no que o problema está pedindo. O problema está pedindo a variação do volume. Primeira coisa que eu escrevi aqui, ó, para começar o problema. Escrevi a equação que resolve o problema. Aí coloquei umas mudanças de unidade aqui para encontrar o volume inicial encontrado. Coloquei as outras coisas que vão na equação, de acordo com o enunciado, e aqui está a equação. Agora a gente vai fazer a substituição, beleza? Tá. O delta V, desculpa, o delta V vai ser igual a 3V0. Então o V0 é esse cara. 0,01. Só que 0,01 também é um número feio de escrever. Então, antes de fazer isso, eu vou te dizer que 0,1 é a mesma coisa que 1 vezes 10 na menos 2 metro cúbico. Por que menos 2? Imagina por que menos 2, né? 1, 2. Tem sempre a ver com zeros, beleza? Uhum. Então tem dois zeros, e é número de vírgula, número pequeno, é menos 2. Se fosse um número grandão, se fosse sem vírgula, né? Se fosse um número Uhum. gigante, seria mais 2, ou mais 30, ou mais qualquer coisa. Mas como é número de vírgula, negativo. Ok? Ok. Dois zeros, 2. Muito bem. Então, no lugar do V0, eu vou colocar o 1 vezes 10 a menos 2. E no lugar do... Isso aqui não é um 2, é um alfa, lembra? A letra é feia. Uhum. 9 vezes... Então, eu sou tão preguiçoso que eu vou vir aqui e só copiar por lá. Eu só estou tirando as coisas que eu peguei do enunciado, meu. Nada além disso. E o delta T também. De acordo com o enunciado, é 10 graus Celsius. Tá aqui. Ok? Tá. Então agora você tem que prestar atenção em como resolve com notação científica. A dica que eu dou para todos os meus alunos é o seguinte: junta número normal com número normal e junta notação científica com notação científica. Entendeu? Mas, professor, 10 a notação científica é porque tu pode pensar que qualquer número é ele mesmo elevado a 1. Qualquer número. Uhum. Tipo o ano que a gente está, 2023. É igual a 2023 elevado a 1. Mesma coisa. Não muda nada. Tá. Só que eu fiz isso no 10 ali para facilitar, não é para complicar não, tá? Deixa eu ver. Uhum. Então, vamos escrever primeiro, porque a ordem dos fatores não altera o produto, os números normais, o 3 e o 9. E o 1 também, né, Mari? Multiplicar por 1 até meu sobrinho de 2 anos de idade faz. Agora, do lado aqui, eu vou juntar as notações científicas. Só que eu já vou juntar utilizando a regra que a gente aprende lá com a tia do sétimo ano. A tia do sétimo ano repete incessantemente. Na multiplicação de bases iguais, somos expoentes. Na multiplicação de bases iguais, somos expoentes. Então, tu tem 10 a menos 2, multiplicando 10 a menos 6, multiplicando 10 elevado a 1. Então, na multiplicação de bases iguais, somos expoentes. Vai ficar, então, menos 2 mais menos 6 mais 1. Beleza? Beleza. Então, eu só peguei os caras aqui sem dó e somei. Ah, Uhum. professor, mas o sinal... Joguinho de sinal lá também da quarta série, né? Mais com menos dá menos, aquela velha história. Beleza? Beleza. Então tá bom. São coisas que o professor, ainda mais no ensino médio como o teu, que faz essas revisões aí, né? De muita matéria de uma vez só, não vai ficar Uhum. voltando. Mas eu não tenho problema em voltar nisso. Só que Sim. tem que ter uma aula só disso, sacou? Senão fica assim, Uhum. se perde no meio do conteúdo, aí tu fica, mas a potência, a física, daí tu mistura tudo, já era. Sim. Vamos aos poucos, vamos aos poucos.
Então, ΔV aqui vai ser 3 vezes 9, que é 27. Vezes 1, eu nem vou falar nada sobre 1. E aqui agora 10 elevado ao quê? Né? 10 elevado a menos 2, menos 6, mais 1. Então, tem uma dívida de menos 2, mais uma dívida de menos 6, mais 1. Então, vai ficar menos 7. Depois, se tu quiser fazer essa continha aí, você faz. Então, vai ficar 27 vezes 10 na menos 7. Nunca pode esquecer da unidade. Se nós estamos falando que o volume é em metro cúbico, aqui também é metro cúbico, beleza? Uhum. Ok. Show. Alguma dúvida? Vamos de Não. novo. Deixa eu passar um negócio na minha garganta aqui que ela já tá sangrando, já tanta aula que eu dei hoje. Um segundo. Pronto. Vamos lá. Então a gente estava falando de uma placa de vidro, aqui o belo desenho dela. Ela tinha essas dimensões, eu tive que tive que tomar um cuidado aqui de passar de centímetro para metro para encontrar o seu volume. Por que volume? Porque ele está pedindo a variação do volume. Foco no que o problema está pedindo. Sempre física é Uhum. assim. Porque na física existe muitas possibilidades de você seguir para outro caminho, procurar outras coisas, saca? Que pode passar pela tua cabeça, assim, tu meio desnorteada no meio da conta, vai. Mas tu tem que focar no que o problema tá pedindo. Então tu já escreve o que o problema tá pedindo. Foi a primeira coisa que eu fiz, ó. Equação do volume, tá vendo? Uhum. Então eu preciso desses elementos, do V0, do alfa e do ΔT. O V0, ele falou as dimensões, só que eu tive que fazer essa continha para encontrar. V1, V0, 1. Nada demais, né? É. O problema é passar esse cara para notação científica. A gente lembra que tem que contar os zeros e colocar elevado a menos 2 ali, beleza? Uhum. Então tá bom. Show. Então, 0,01 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2. Mesma coisa que 1 dividido por 100. Muito bem. Vamos continuando. Alfa. Eu só escrevi o que está no enunciado, delta T também. Só escrevi o que está no enunciado. Isso aqui o enunciado deu. São Uhum. elementos que a gente tem que jogar na fórmula. Aqui está a fórmula. Joguei os valores. Deixei número normal com número normal. Notação científica em rosa. Notação científica. Joguei os números normais tudo juntos. E as notações científicas eu fiz aquilo que a tia falou, que é uma das regras de potência. Na multiplicação de bases iguais, quem é a base? É o 10. Base é base, que nem no judô, qualquer coisa assim, é o cara que está embaixo. Sacou? Uhum. A base é igual, então todo mundo é 10. Somos expoentes. Professor, mas é sempre assim que vai rolar? Sim. Sempre vai ser 10 elevado a qualquer coisa, tu sempre vai poder fazer isso, beleza? Beleza. Então tá bom. Então, confia que é só decorar. Só decorar. É. Show? Daí vai Uhum. ficar a parte do 3 vezes 9, 27, de acordo com a tabuada. E aqui é só juntar os expoentes, né? Soma. Pronto, chegamos na resposta. Tá. Top. Agora, vamos para a próxima. Eu vou salvar aqui também. Em quando o corrente abuse process previous action. Que? Meu Deus, cara. Meu computador tem 32 GB de RAM, programinha desse aqui não roda. O bagulho roda jogo maluco, não roda isso. Uhum. Doideira. Esses computadores estão cada vez mais toscos. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo, mas eu não vou fazer ele sozinho dessa vez, senão vai virar muito vídeo do YouTube. O problema é que não tem muitos problemas parecidos com esse agora há pouco. Então eu vou bolar um problema, beleza? Tá. Que vai ser mega semelhante às coisas que tu já viu. Então eu vou tirar da minha cabeça aqui, porque eu não estou afim de abrir um livro só para isso, então eu não vou criar. Tá. O negócio é o seguinte: suponha que uma barra de ferro de comprimento de 15 metros foi aquecida e saiu de 20 Celsius, né, para 50 Celsius, ok? Já foi aquecida até Uhum. 50 graus, saiu dos 20 foi para 50 graus.
de comprimento, vou até ser mais gentil aqui, ó, comprimento inicial de 15 metros. O aquecido saiu de 20 graus para 50. Sabendo que o coeficiente de dilatação é, vamos lá, 2. Isso aqui é um símbolo de vezes, tá? Vezes 10. Eu vou ter que escrever isso aqui, então eu vou deixar um espaço. Vou ter que escrever com a minha canetinha. Calcule a dilatação da barra. Ok? Então essa conta é tu que vai ter que fazer. Deixa eu só escrever o número que eu quero por aqui. Vai ser 2 vezes 10 na menos 4. Tá bom? Daí eu vou colocar um pouquinho menor para colocar a unidade também, mas tu nem precisa da unidade para fazer conta. Será menos 1. Ok? Então é 2 vezes 10 na menos 4, beleza? Consegue enxergar Tá. bem? E o coeficiente de dilatação, qual é o símbolozinho mesmo? É o alfa. É o. Então, Tá. ó, eu vou colocar também a equação que a gente já sabe que tu tens que utilizar para encontrar o que o problema está pedindo. Tá. Então, eu preciso ir no banheiro, eu vou te dar uns 2, 3 minutinhos para tentar fazer sozinha. Se tu terminar, show, me manda uma foto, beleza? Tá bom. Tá bom, até agora. Então, encontrou alguma coisa? Então, tem uma pergunta. Eu tinha feito, tipo, eu fiz essa fórmula, aí no L0, né, eu tinha colocado 20. É isso? 20? Aí É. não, hein? Acho que você não entendeu nada que eu falei, então.
Ué, mas não é a temperatura inicial? L0 não é a temperatura inicial, é comprimento inicial. Ah, tá, 15, falei errado, desculpa. Ah, então tá bom. Desculpa, é que eu tava vendo em cima. Beleza. Mas eu não entendi, tipo, a variação é de 20 para 50, né? A variação é de 20 para 50, exatamente. Então, qual foi a variação? 30. Perfeito. Então, ΔT é 30. Ah, tá, então eu vou fazer 15 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 4 graus menos 1 vezes 30? É, mas você não coloca a unidade na conta, né? É só os números que você falou, isso aí. Aí, peraí que eu Ok? vou fazer então aqui rapidinho a conta. Ah, mas eu já fiz a fórmula, né, pelo menos. Tá ótimo. Então, peraí. Vai dar um número grande? Porque, tipo, Não, pelo que eu tô vendo. Não? não. Porque vai Tem. ser 15 vezes. Grande, pequeno, isso aí é meio relativo, né? A questão é, você vai multiplicar 15 vezes 2 vezes 30. É, e aí Mas vai dar, assim, tipo, se for pra errar, 30 vezes. erra. O problema não é esse, tá? Eu quero ver onde que tu vai chegar, só isso. Depois eu te explico, não tem problema. Quando você achar que tem a resposta, me diga. O negócio de, tipo, expoente, aí ficaria 30 vezes 30 vezes 10. Só que não tem como eu somar as bases nesse caso, né? Aí, os expoentes. Pois é, nesse caso é até mais fácil porque não tem mesmo. Aí vai Daí, ficar a mesma coisa, então. mas. Sim, na real, se você fizer 30 vezes 30, né, vai dar 900. 900, sim. Vezes 10 na menos 4. Isso aqui já, entre aspas, vale como resposta, tá? Sim, Só que tu tem que colocar aqui metro. tá. Só que o que acontece? É muito provável que, se for uma opção, se for uma coisa de colocar opções, né, como resposta, Uhum, não vai ter essa opção lá. E teu professor também não vai gostar que tu apresente dessa forma. Porque os professores gostam que apresente um número apenas, um algarismo apenas na frente do 10 elevado a qualquer coisa. Ou melhor, o número que fica na frente do 10 elevado a qualquer coisa tem que ser um número entre 1 e 9. Entre 1 e 10, para ser mais preciso, beleza? uhum. E ali tu tem 900, é muito maior que 10. Então tu tem que escrever o 900 como um número que multiplica uma notação científica que esteja entre 1 e 10. Então, se você parar para pensar um pouco, você sabe que 900 é 9 vezes 100, certo? Sim, Então tu pode escrever isso, 900, 9 vezes 100. Legal, já tem um número que está entre, né, 1 e 10 aqui, e um cara que obviamente está relacionado com 10 elevado a alguma coisa. Então, vamos falar sobre sim. isso. Porque daí a gente vai eventualmente juntar as bases. Olha só. O 9 continua, a gente não brinca mais com ele, mas o 100, ele é 10 ao quadrado. É 10 vezes 10. Né? 100 não é 10 vezes 10? Aham, E uma coisa vezes ela mesma não é ela ao quadrado? sim. Né? Quanto que é 3 vezes 3? É 3 ao quadrado, que é 9. Uhum, E assim sucessivamente, certo? uhum. Então, o 100 é 10 ao quadrado. Eu coloquei isso porque agora eu posso de novo usar aquela técnica lá na multiplicação de bases iguais, somos os expoentes. 2 mais menos 4. Somos os expoentes. Daí a gente sabe que se tu tem R$2, mas quer comprar um negócio de R$4, vai ficar faltando 2, né? Sim, Pronto. Beleza? beleza.
Beleza, então, ó, já é um problema que com certeza não vai cair na prova, porque é muito fácil, mas você tem que saber fazer, tá? Que é a base para Uhum. os outros, tá bom? Tá. Tá, então eu vou. Eu quero que tu consiga sair da aula resolvendo um sozinho. Então eu vou salvar isso aqui. E vou fazer o seguinte. Eu vou abrir um livro que eu tenho aqui, que eu até vou te mandar depois, se tu quiseres, Uhum. que é um livro cheio de exemplos. Então é bom, né? Ler exemplo assim ajuda Hum. bastante a gente entender. Mais do que a teoria, às vezes. É. Então, aqui, ó, dilatação dos sólidos, página 43. Vamos focar na mais simples, que é a dilatação linear. É o que a gente está vendo aqui, de comprimentos. Ó, tá falando tudo as coisas que eu falei, mas assim, comendo muito mais tempo. Beleza? Sim. Tá aí, parari, parará. Vamos pegar um exemplinho aqui para você brincar. Ó, aqui ele está fazendo um exemplo bem passo a passo. Eu quero que você, então, resolva aqui o que supostamente é o problema para começar. É o 22, beleza? Tá. Você já tem a equação e tem os exemplos aí, não é mesmo? Eu já te mandei. Ah, não, não mandei nada. Olha só que maldade, cara. Vou Sim. mandar agora. Pensei que eu tinha enviado, me perdoe. Agora sim, tá na mão. Tu pode usar eles como referência para ti, beleza? Tá bom, obrigada. Então tá bom. Daí fica fazendo aí. Eu acho que você consegue sozinha, mas eu quero que você tente até o fim. Na hora que você sentir esse professor, não dá mais, não consigo. Daí eu te ajudo, Tá. tá bom? Ou Tá. vai lá, vai até o fim, erra se for o caso, e daí eu corrijo no fim da aula. Né? Falta Que horas acaba a aula? Às 6, né? às 6 Tá. ou às 10 de Portugal. Algo que você tinha falado é que, tipo, o negócio de notação científica, o primeiro número só pode ser de 1 até 10, que você falou, né? Sim, para dar aquela resposta perfeita, o primeiro número tem que ser de 1 a 10, isso aí. Mas assim, nota que não é muito necessário isso, né? Até porque aqui, por exemplo, não tá, né? Tá 15. É, e, Mas tipo, pelo que eu assim, tô fazendo aqui, esse número vai ser, tipo, enorme. pois é, por isso que nessas situações é legal que você troque, né? Mas isso demanda que você tenha muito domínio. Então, se não tiver, é melhor não errar, sacou?
A única coisa que não Uhum. pode é ficar escrevendo 0,00000. Aí não rola. Então, porque fica muito confuso. Calma, eu tô fazendo, mas eu não sei se tá certo. Porque eu fiz assim, ó. Quer que eu Não te tem fale como eu problema. fiz? Manda uma foto aí do que você fez e se estiver errado eu Não, reviso. porque deu 75 mil um Não tem número aí. problema. Tem 100, tem 50, tem 15. Se multiplicar vai dar um número grande pra caramba, né? Então. Acontece. Só Mas é que aí eu não por sei isso como que tem fazer esse esse 10, negócio de é por isso que tem esse 75. 10 na menos 6 ali, porque esse 10 na menos 6, esse menos, não é por acaso que é menos, ele vai diminuir o numerozão que tu tem, tá ligado? Ó, tem que treinar urgentemente potência, tá? Porque é uma matéria que o professor não vai passar de novo, não vai. É. Tu pega aí uns exemplinhos em algum lugar, vê regras de potência no YouTube, tu vai ver que é bem simples. E além das coisas que eu fiz aqui, né, que eu também expliquei muito bem já, que é simplesmente somar os expoentes, né? Não é uma coisa de outro mundo, é só somar os expoentes. O Sim. problema é que às vezes tu tem que escrever os números em notação científica, mas também não tem segredo, ó. Digamos aqui, o número 1, 2, 3, 4,567. Eu quero escrever com um número entre 1 e 10 na frente. Eu tenho que jogar vírgula, olha só, 1, 2, 3 vezes para frente. Então eu posso escrever esse número assim. Ó, eu peguei um número bem bizarro para Uhum. ver que é muito fácil. Joguei 3 para frente, a vírgula, 1, 2, 3, 10 elevado a 3, acabou. Uhum. Então O que são eu tô regras indo bem ver esse bobas. exercício é tipo, porque no meu pelo menos deu 75 mil. Aí como que eu vou formar isso, tipo, porque eu lembro que no anterior, tipo, tinha dado 100, aí a gente fez 10 elevado a 2. Só que como que eu vou fazer isso nesse número? Tá, primeiro que se tu não quer número grande, tu poderia ter transformado isso aqui em 1 metro. É. Não é porque tá centímetro que tu tem que manter em centímetro até o fim, entendeu? Uhum. Então vai ficar 1 metro vezes o 15 vezes 10 na menos 6 vezes a variação de temperatura que foi 50. Sim, eu fiz isso. Aí Só já que eu fica fiz um com pouco 100. melhor. É. Porque vai ficar 500 mais 250, vai ficar 750 Uhum. vezes 10 na menos 6. Pronto, já não é um número desgraçadamente grande, entendeu? 750 já é um número razoável. Agora, se Uhum. tu quiser passar isso aí para aquele esquema que eu te ensinei, é só tu pensar que 750, 700, olha só, 700 tem a ver com 100, né? Uhum. Então é 7,5 vezes 100, 7,5 vezes 100. Sim. Daí com esse 100 tu faz a mesma coisa que eu fiz, sacou? 10 ao quadrado, né? Exato, pronto. Então são detalhes assim que tu tem que pensar antes de começar a conta. Senão tu vai levando até o fim da conta, tu se ferra. Né? Se tu tivesse trocado o Sim. 100 por 1 já no começo, Eu teria metade do conseguido BO já fazer. teria dado, não É. teria dado problema, né? Uhum. Pois é. Então são coisas assim que a gente, né, sai do ensino fundamental, tá acostumado com aquela história de a continha já vem pronta, tu só vai e resolve. Não. No ensino médio não, no ensino médio tem muita interpretação. Você tem que pegar o texto e dar uma boa lida. Entendeu? Uhum. Show de bola, mas foi show. Eu Sim. recomendaria que para antes da prova a gente tentasse fazer uma outra aula aí, mas que tu viesse com questões que tu tentou fazer e não conseguiu, sacou? Ah, professor, aqui eu Sim. fui até essa parte, essa eu nem consegui Amanhã eu vou ter uma começar. monitoria na escola e Aí, vai ó, ajudar. maravilha. Vai ajudar pra caramba. Sim. Beleza? Então tá bom. Beleza. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Ótimo dia. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada.